Olá, vamos dar início à terceira semana do nosso curso. Eu sou o Williams e neste vídeo iremos aprender sobre as entradas analógicas da placa Arduino e como controlar o tempo de pisca de um LED através de um potenciômetro. Antes de dar início à montagem do nosso circuito, vamos voltar para a nossa placa Arduino. Vimos nas semanas anteriores que a placa Arduino possui pinos digitais, que podem assumir dois estados, baixo e alto, ou seja, 0 volts ou 5 volts. Dessa forma, só é possível ler apenas dois estados. Por exemplo, verificar se uma porta está aberta ou fechada, identificar se um botão está pressionado ou solto, e etc. Porém, em muitas situações, a variação das grandezas envolvidas acontece de forma analógica, ou seja, variam continuamente em relação ao tempo e podem assumir infinitos valores dentro de uma faixa, como por exemplo a temperatura, a pressão e a umidade, são grandezas que variam dessa forma. O Arduino trabalha internamente com dados digitais, portanto é necessário traduzir um sinal analógico para um valor digital. A técnica utilizada para a leitura de um sinal analógico pelo Arduino é a conversão analógica digital. Essa técnica consiste em converter o sinal analógico para um valor digital. Dessa forma, se pode quantificar o sinal presente no pino. No Arduino, para identificarmos os pinos que trabalham como entrada analógica, basta procurar uma nomenclatura chamada Analog In, que se encontra na parte inferior da placa. Vamos dar um zoom. E ao aproximarmos dessa sigla, encontramos 6 pinos numerados de A0 e A5. Esses pinos são os pinos do Arduino que trabalha como entrada analógica, utilizando o conversor analógico digital. Vamos agora montar o nosso projeto para poder colocar em prática o que foi dito. Para este projeto, utilizaremos os seguintes componentes: a placa Arduino, uma protoboard, dois LEDs, um de cor vermelha e um de cor verde, dois resistores de 220 ohms e um novo componente chamado potenciômetro. O potenciômetro é um componente eletrônico que cria uma limitação para o fluxo de corrente elétrica que passa por ele. E essa limitação pode ser ajustada manualmente, podendo ser aumentada ou diminuída. O potenciômetro, na maioria das vezes, possui 3 terminais e um eixo giratório para ajuste de sua resistência, e normalmente são usados em controle de volumes de aparelho de som, controle de brilho e contraste de entrada de LCD. Então o potenciômetro ele funciona de forma semelhante a um resistor. O diferencial é que no potenciômetro podemos ajustar a sua resistência, sem precisar colocar um outro componente. Ao clicarmos no potenciômetro, podemos ver que ele tem um nome e uma resistência, onde podemos redefini-las. Por padrão, utilizaremos nos nossos projetos o potenciômetro de 10 k-ohms. Então, no seu funcionamento, ao girarmos, ele irá aumentar ou diminuir a sua resistência. Como foi dito, o potenciômetro possui 3 pinos, onde o primeiro e o terceiro vão conectados ao positivo e negativo, e o do meio seria para a leitura dos valores transmitidos pelo potenciômetro. Agora vamos para a montagem do nosso circuito. De imediato realizamos a conexão da placa Arduino com a protoboard, botando o GND no indicador negativo e os 5 volts no indicador positivo da protoboard. Como já vimos anteriormente, utilizaremos o fio preto para o GND e o vermelho para os 5 volts. Agora inserimos os LEDs na nossa protoboard. Lembrando sempre de deixar um espaço. Giramos o resistor para a posição horizontal e encaixamos no polo positivo do LED. Repetimos o mesmo processo para o outro resistor e o conectamos no LED, no polo positivo do LED verde. Agora conectamos o polo negativo de cada LED na linha negativa da protoboard com um fio preto. Adiantando, já realizamos a conexão dos LEDs com a placa Arduino. Para o vermelho utilizaremos o pino digital 9 com o fio vermelho. E para o verde utilizaremos o pino digital 8 com o fio verde. Agora vamos colocar o nosso potenciômetro na nossa protoboard. Conectamos o primeiro pino, que é o terminal 1, à linha negativa da protoboard, que está conectado ao GND do Arduino, com cor preta. Conectamos o terceiro pino, que é o terminal 2, à linha com indicador positivo da protoboard. E o pino central conectamos a uma entrada analógica do nosso Arduino. Aqui utilizaremos a entrada analógica assim, com um fio de cor azul.
Como podemos ver, tanto o resistor como o potenciômetro, eles não possuem polaridade, ele possui terminal 1 e terminal 2. Se aproximarmos o mouse no nosso potenciômetro, ele vai ter terminal 1 e terminal 2. O diferencial do potenciômetro, que além de variar a sua resistência, é o pino central, que ele vai transmitir a informação para a entrada analógica do nosso Arduino. E com isto finalizamos a montagem do nosso circuito. Vamos partir agora para a programação do nosso projeto. Excluímos os blocos padrões, expandimos, e neste projeto iremos conhecer dois novos blocos. Um que se encontra no bloco matemático e se chama o bloco mapear, e um outro bloco que se encontra no campo de entrada e se chama ler pino analógico. Vamos começar explicando o bloco mapear. O bloco mapear serve para transformar uma determinada faixa de valores para uma outra faixa que queremos. Vamos botar um exemplo. Suponha que você tem uma variável chamada potenciômetro, que recebe um valor de uma entrada analógica, que varia entre 0 e 2023. Com o bloco mapear, podemos pegar essa faixa de valores e mudamos para uma outra faixa. Por exemplo, uma de 0 a 180. Então, um valor que receberíamos de um potenciômetro, que seria de 0 a 1023, ficaria de 0 a 180, onde 0 seria o valor mínimo e 180 o valor máximo. O segundo bloco é o bloco ler pino analógico, que ele se refere às entradas analógicas. Com ele definimos qual pino o Arduino irá receber os valores de 0 a 1023, que fará a conversão dos sinais analógicos para digitais. Ele tem uma função muito semelhante ao ler pino digital. A diferença é que o ler pino digital ele irá receber valores de 0 ou 1, ou no caso 0 volts ou 5 volts, e o ler pino analógico irá receber valores de 0 a 1023, que é a variação entre 0 volts e 5 volts, convertido em valores digitais. Então, para a montagem do nosso código, iremos no campo variáveis, criaremos uma variável chamada potenciômetro. Iremos deixar esses dois blocos que iremos utilizar no nosso projeto. Pegamos o bloco definir, potenciômetro como, encaixamos o ler pino analógico dentro, selecionamos o pino analógico que estamos utilizando, no caso é o A5. Pegamos no bloco de saída o definir pino como alto e um outro definir pino como alto. Selecionamos em cada bloco definir pino o LED na qual está conectado. Então, para o primeiro vamos colocar o vermelho, que está conectado no pino 9, e o verde, que está conectado no pino 8. Colocamos o 9 como alto e o verde como baixo. Vamos no campo de controle, pegamos o bloco aguardar e encaixamos em seguida. Agora pegamos o nosso bloco mapear, colocamos dentro do nosso bloco aguardar, vamos no campo variáveis, pegamos nossa variável potenciômetro, encaixamos no primeiro campo, que é o campo onde deveremos encaixar o valor a ser mapeado, e definimos uma faixa de valores, onde o mínimo será 100 e o máximo será 1000. E trocamos de segundos para milissegundos. Desta forma, temos que o valor do potenciômetro, que será de 0 a 1023, será convertido para uma faixa de valores de 100 a 1000. Por que de 100 a 1000? Porque estamos trabalhando com milissegundos. Então, 100 milissegundos é o valor mínimo e 1000 milissegundos vai ser o valor máximo. Lembrando que 1000 milissegundos equivale a 1 segundo. Continuando, vamos no bloco de saída, pegamos mais dois blocos de definir pinos, colocamos novamente o pino 9 para o vermelho e o 8 para o verde. Colocamos agora o 9 como baixo e o 8 como alto. Repetimos a mesma configuração do bloco aguardar. Pegamos no campo controlar o bloco aguardar. Vamos no matemático, pegamos o mapear e encaixamos. Vamos em variáveis, pegamos o bloco potenciômetro, colocamos no primeiro campo. Definimos o intervalo, o mínimo para 100 e o máximo para 1000. E colocamos em milissegundos. Com isto finalizamos o nosso código para controlar o tempo de pisca de um LED através de um potenciômetro. Vamos realizar a execução do nosso código para ver como o projeto funciona. Se inicializarmos a simulação, percebemos que os LEDs estão piscando rapidamente. E até dar um zoom para visualizarmos melhor. E às vezes eles piscam tão rápido que nem percebemos que ele está piscando. Então vamos aumentar um pouco o valor do nosso potenciômetro.
e conforme vamos aumentando, o tempo de pisca dele vai diminuindo. E ao colocarmos o valor máximo, temos dentro do nosso código o valor de 1000 milissegundos, que é equivalente a 1 segundo. E os nossos LEDs ficarão piscando em um intervalo de 1 segundo. Muito interessante, não? Então agora, como atividade extra, altere o mapeamento para que agora o tempo mínimo de pisca seja 0,5 segundos e o tempo máximo seja de 2 segundos. Teste também outros valores do mapeamento para que vocês consigam fixar o funcionamento do mapeamento e os valores que são recebidos nas portas analógicas.